A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja Deus, Deus Todo-Poderoso, aquele que nos permite acordar em um novo dia, aquele que renova as suas misericórdias em nossa vida a cada nova manhã. Louvado seja Deus por estarmos aqui em mais um dia, no qual Ele nos presenteia, que possamos viver de acordo com a santíssima vontade do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para estarmos meditando na palavra do Senhor que se encontra em Êxodo 13 e que o Espírito Santo de Deus venha nos conceder entendimento. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Gratidão, Paizinho amado, por tudo e por tanto que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo vosso santíssimo amor. O Senhor nos amou primeiro e nos concedeu vida, e vida em abundância, vida eterna. Que o Senhor fique conosco, o Espírito Santo de Deus nos conceda entendimento, segundo a palavra santíssima do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O título de hoje vai dizer: os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao sétimo dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem, nem ainda fermento. Será visto em todos os teus termos. 7 dias se comerão pães. Versículo 8. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito, e te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito, portanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro, e se não e se o não resgatares, cortar-lhes a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho, no tempo futuro, te pergunte, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde ao primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato, e será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra,
e tornem ao Egito, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Louvado seja Deus, 22 versículos de um capítulo muito lindo, este capítulo de número 13, né? Um capítulo o qual nos mostra o cuidado do nosso Deus para conosco e nos mostra que o nosso Deus conhece o seu povo, né? Aqui, quando o Senhor, né, não permite que eles vão ali pela terra ali dos filisteus, né, pelo caminho da terra dos filisteus, Deus já sabia o coração do povo e sabia que eles poderiam ali ter o desejo de voltar ao Egito, né, por estar ali ainda perto, porque o Senhor já conhecia o coração endurecido daquele povo, né, e sabia o povo dele como que era, né? Então ele fez com que eles rodeassem ali, né, pelo Mar Vermelho e pegassem ali um caminho mais longo, né? Ao invés de ir pelo caminho perto, ali na terra dos filisteus estava havendo uma guerra e certamente eles murmurariam, né? E voltariam para trás por se tratar de um lugar ali mais perto. Também podemos ver aqui o cumprimento de uma promessa linda, né, a qual José já havia ali falado, que certamente Deus visitaria ali o povo de Israel, né? E ele disse para que eles levassem com eles os ossos dele, né? Nem os ossos dele não ficou naquela terra, né? Na terra do Egito. Então sabemos que o nosso Deus ele cuida do seu povo. Também podemos ver aqui a coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, né? Durante o dia e a coluna, sim, mãe, e a coluna de fogo durante a noite, né? Para que eles caminhassem dia e noite sem sem muitos, né, incômodos, para que eles caminhassem protegidos. Podemos saber que nesta coluna de nuvem, nesta coluna de fogo, havia a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, e então o povo podia andar tranquilamente, né? E o Senhor nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Então, significa que o nosso Deus, ele caminha conosco a todo momento, né? A todo dia. E ele tirou o seu povo ali daquela terra de escravidão. E todo primogênito, né, tem que ser santificado ao Senhor nosso Deus. Louvemos a Deus e vamos orar para encerrarmos este capítulo. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Gratidão, Pai, pelos ensinamentos de hoje, pelo cuidado do Senhor. Que o Senhor fique conosco, nos conceda o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nos revista com o poder dos altos céus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que o Senhor fique conosco. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus, louvado seja o nosso Deus Trino, nosso Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Que todos tenhamos um dia muito abençoado, um dia cheio das bênçãos dos altos céus, um dia cheio da presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
E o nosso Jesus breve virá buscar uma igreja amada, um povo santo, que possamos estar lembrando, né, a todo momento. Fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.